Boa tarde para todo mundo que nos acompanha pelas redes sociais da CEDU Digital, especificamente nessa tarde de quinta-feira, para essa webinar, mais uma que a gente está promovendo, dessa vez para discutir um assunto muito oportuno, que são as APNPs offline, como a gente está chamando, né? Nós já fizemos várias discussões sobre APNPs, numa primeira webinar com diretores, depois numa outra webinar na semana passada com professores, sempre pensando nas atividades pedagógicas não presenciais com o uso de tecnologia, e, via de regra, aparece um comentário do tipo, olha, isso é muito legal, mas não funciona na minha escola, né? E esse tipo de comentário nos abre a oportunidade de pensar experiências exitosas de diretores e de professores a respeito da concepção, da estruturação e da implementação de APNPs offline, ou seja, de atividades pedagógicas não presenciais que não envolvem tecnologia. Afinal, a gente sabe que, embora a tecnologia seja um ganho enorme para o que estamos fazendo, nem todos, por diversas razões, têm acesso à tecnologia. E, nesse sentido, nós, para não excluirmos este grupo de alunos, precisamos pensar em soluções, em recursos, em materiais pedagógicos que não envolvam diretamente o uso de tecnologias. Então, esse é o objetivo da nossa web de hoje. Eu queria cumprimentar todo mundo que está nos acompanhando e falar agora de quem nós temos aqui na tela, né? Temos o Rodrigo Lucas Martins, da Job Pimentel, de Mantenópolis, o Eriton Bernardes Bersaco, né? Esse cedilha no meio é para fazer tropeçar qualquer um que lê o sobrenome, da Marcondes de Souza, de Muqui, e o Samuel Nogueira de Almeida, da Bartolvino Costa de Linhares, 3 diretores que vão estar aqui conosco, nessa ordem em que eu fiz a apresentação, falando para nós das suas experiências nas suas escolas, 3 municípios diferentes, de regiões diferentes do Espírito Santo, escolas menores, outras maiores, escolas de tempo integral, outras não, escola de tempo integral, outras não, para falar e para compartilhar conosco da experiência deles como diretores. Como eu disse nos 2 webinários anteriores, eu tenho certeza que tem muito mais diretor que poderia estar aqui contando a sua experiência. Então, nós temos 3 pessoas, porque são as pessoas com quem a gente teve contato, pessoas que a gente descobriu que estavam fazendo APNPs, mas eu tenho certeza absoluta que há várias outras experiências igualmente exitosas de diretores, que é o nosso foco aqui hoje, usando atividades remotas sem uso de tecnologia. Então, seria muito legal, inclusive, se a gente pudesse ter conhecimento dessas experiências, se vocês pudessem sempre estar compartilhando conosco isso, porque esse compartilhar, e a web de hoje é, neste sentido também, um momento de compartilhamento, tem também um potencial de incentivar aqueles que ainda não estão fazendo assim, que ainda não estão fazendo dessa maneira, ou porque não conseguem visualizar o uso de uma atividade remota offline, né, como fazer uma PNP de maneira adequada, sem o uso da tecnologia, ou porque às vezes acabam até querendo fazer isso, mas não sabem como estruturar, né? Acham talvez que é uma coisa de outro mundo, que exige um esforço maior do que aquele que ele pode entregar para fazer isso na sua escola, e sem desmerecer, obviamente, o esforço empregado por esses 3 diretores aqui, o compartilhar que a gente vai ter aqui na próxima hora tem essa ideia, né? E aí eu já adiantei, na semana que vem a gente terá, dentro dessa mesma temática, a PNPs offline, um tempo para a gente escutar professores, né? Aquilo que está sendo feito não na escola, não do ponto de vista da gestão e da organização da unidade escolar, mas dentro da sala de aula, né? Vai ser um momento realmente muito produtivo, muito, muito importante para a nossa rede, tanto para escolas que estão usando tecnologia em larga escala, quanto para aquelas que, por diversas razões, como eu disse, não estão. Então, todo mundo muito convidado para ficar ligado aqui nessa próxima hora e já antecipadamente convidados para a nossa webinar da semana que vem. Queria, antes de passar a palavra para o Rodrigo, agradecer também a Rogéria, nossa intérprete hoje, a única que teremos hoje, portanto, não só agradecer sua presença, como seu esforço por, na próxima hora, estar aqui interpretando para nós em Libras aquilo que os diretores, estaremos conversando com vocês. Tá bom?
É isso, então, sem mais delongas, como se diz, né? Eu vou passar a palavra para o Rodrigo. Obrigado, secretário, a todos que estão assistindo, né? E aí, agradecer essa oportunidade, né, de estar participando. Eu estou aqui representando a Escola Job Pimentel, do município de Mantenópolis, nessa experiência offline, eu gostei muito do nome, né? E de trazer, de colocar em evidência essas atividades, né? E quando o Rodrigo está aqui falando em nome da Escola Job Pimentel, também está falando em nome da superintendência, porque diversas ações que a gente tem aqui foi fruto de conversa, de reuniões, de direcionamentos referente ao trabalho, né? Quando nós nos deparamos com a situação da pandemia e de trabalhar de forma remota, nós sentimos a necessidade de nos reorganizarmos o trabalho. Então, havia necessidade de compreender as especificidades de cada estudante, para que o atendimento que nós fôssemos fazer, em especial para o estudante do cenário zero, fosse cada vez mais personalizado e eficaz, considerando que esse estudante é o que tem a maior carência, porque não tem como entrar em contato com o professor, o contato ele é muito escasso, né, nesse sentido. E aí nós contamos com 2 grupos muito importantes dentro da escola, que ganhou muita força, que foi a tutoria remota. Nós utilizamos o WhatsApp, porque alguns estudantes do cenário zero tinham acesso ao WhatsApp à noite, quando o pai chegava do trabalho, ou nos finais de semana, cartas, bilhetes, recados. Usamos a rádio comunitária, aviso nas igrejas. Então, nós usamos esse tipo de estrutura para que a gente pudesse conhecer onde que está esse estudante, em qual situação está. E um grupo de apoio, que nós buscamos corresponsabilizar todos dentro da escola. Todos têm assumir uma responsabilidade de conhecer esse cenário. Então, nesse momento, nós buscamos reorganizar o nosso trabalho, envolver todos os sujeitos dentro da escola, readequar conexões, porque nós estávamos acostumados com outro tipo de conexão. Agora nós teríamos que conectar de outra forma, envolver a comunidade e reestruturar uma rotina de vida. Não é só uma rotina de estudo, mas uma rotina de vida. E aí, esse foi o primeiro passo para que a gente pudesse entender os estudantes e começar a pensar que tipo de atividade a gente poderia enviar que tivesse significado de forma online. E aí, a partir desse momento, nós tínhamos a necessidade de pensar em estratégias para construir essas APNPs. No primeiro momento, a gente focou muito no vínculo, que era o necessário, que a CEDU vinha trazendo, para que a gente não perdesse, preocupado com o abandono, o medo nesse momento estava com todos, mas nós tínhamos que passar uma segurança para a nossa comunidade, para que a gente caminhasse junto. E nessas APNTs nós tínhamos a certeza que o contexto familiar precisava ser envolvido, para que tivesse sentido essa atividade para o estudante e para a família. Alguns que não têm formação nenhuma e que agora seria um intermediador dessas atividades em casa. E aí nós passamos tendo um pano de fundo, o desejo de provocar a aprendizagem. E mesmo distante, comunicando através de cartas, através de bilhete, que a gente pudesse provocar no estudante essa vontade de aprender, que a gente não perdesse isso que a gente já tinha na escola. E aí as APNPs também precisavam ser construídas de outras formas. As atividades que a gente tinha, que já estava sendo aplicada antes da paralisação, né, devido à pandemia, elas não se aplicavam mais. Então, aí veio a necessidade de trabalhar por área de conhecimento, alguns momentos de forma multi, outros de forma interdisciplinar, e nós precisávamos ainda nos aprimorar quanto a isso. E aí que veio o trabalho colaborativo a partir do Google Drive. Nós descobrimos, o professor André indicou, um curso que ele tinha descoberto na internet, o IFE estava ofertando, do Google Drive, colaboração na prática, e todos os servidores da escola fizeram o curso. E nós passamos a construir essas APNPs em conjunto. E aí é muito bom a gente ver isso, porque para a gente atingir o aluno no offline, nós buscamos ações online. Então, a partir do Google Drive,
possibilitou que o nosso trabalho fosse adaptado para atender aquele estudante no offline, né? E isso foi muito importante. E essa construção direcionada lá com os PCAs diariamente, a equipe de AE nas adaptações, a superintendência nos apoiando, para que pudesse garantir que todos tivessem acesso a essas APNPs, né? E a equipe pedagógica para a gente poder validar, né, nesse momento. E aí, seguindo, porque a gente vai contando, vai fazendo uma narrativa dessa experiência da Escola Job Pimentel, vale ressaltar que todas as atividades do Google Sala de Aula, há uma necessidade de adaptar para que o estudante tenha acesso a ele. O estudante offline, do cenário zero, da educação especial, tem acesso a essa informação, a esse conhecimento, né? E nós buscamos também fazer essa adaptação do nosso plano de ação, do programa Jovem de Futuro. Os nossos simulados continuaram acontecendo, com diversas adaptações. Uma coisa, talvez, uma das mais significativas dentro da escola, a formação de leitores, que era a leitura que a gente tinha semanalmente, há vários anos na escola, nós mantivemos e ainda nós estamos conseguindo superar o número de livros lidos nos outros anos, com essa ação de leitura. A gente envia o livro impresso, vai às APNPs de orientação, então, para que a gente pudesse alcançar. E a parte diversificada do currículo, da educação do tempo integral, há um esforço até hoje da gente sempre adaptar, para que o estudante possa ter acesso a essa parte diversificada do currículo. Aquilo que ele escolheu estudar nessa escola, também por essa parte diversificada. Então, a gente busca fazer essas adaptações, né? E muitas das vezes é muito mais do que uma adaptação. É como se na escola nós temos 327 estudantes, matrículas, nós tivéssemos 327 cenários diferentes, realidades diferentes, que a gente precisa chegar, né? E aí, a partir desse momento que nós já construímos, identificamos, havia também a necessidade de criar uma estratégia eficaz de entrega e de devolutiva. Talvez essa seja o grande desafio das escolas. A partir do momento que você já tem um material, como que eu vou entregar a esse aluno e como que ele vai fazer essa devolutiva? Então, a entrega, ela se tornou tem diversas formas a gente fazer essa entrega e diversos prazos, de acordo com a necessidade de cada estudante. As APNPs são realizadas de diversas formas e na escola a gente entrega na quarta-feira. Quarta-feira é a nossa data. Então, quarta-feira é o dia do pai que tem condição de vir buscar a atividade e de devolver o que fez da semana passada e buscar mais atividades. E é muito interessante que, nesse momento, essa tutoria também tem muita importância, porque sempre que vem buscar, tem um bilhete do tutor, tem um chocolate, tem alguma coisa que para incentivar a sempre estar buscando, né? E a partir da quinta-feira, as famílias que não buscaram, os tutores e a equipe de apoio começam a entrar em contato. E aí vem a importância também do monitoramento constante, saber diariamente quem está tendo acesso, quem não está tendo, por que não está tendo, o que a gente pode fazer para que a gente consiga alcançar. E, além disso, a gente não consegue atender a todos ainda. E aí a gente tem alguns casos que ainda são mais específicos, que necessita de um combinado próprio. E aí, nos 2 distritos que a gente tem aqui, que a gente recebe o maior número de alunos, nós fizemos acordo com o comércio local e as caixas ficam lá, com o objetivo de que a família toda quarta-feira possa ir lá, colocar as atividades que o filho fez e retirar novas atividades, sem ter que se deslocar até a escola, né? Alguns distritos ficam muito longe, vai depender de pegar ônibus, aí tem a questão do risco também, né? Devido à doença, tem a questão também da questão financeira de pagar essa passagem, então foi meios que a gente conseguiu para que esses pais, lá no distrito onde ele reside, ele pudesse ter acesso. E ainda temos casos mais complexos, que eu fiz visita, aproveitando a entrega da cesta básica, para compreender aquela situação, que muitas vezes a gente não conseguia falar nem com o vizinho, nem com ninguém daquela região onde o menino mora, e aí foi uma forma da gente conseguir alcançar. Nós estamos em plena a colheita do café, isso é muito importante para o nosso município, porque está segurando a nossa economia, e os nossos estudantes, muitos deles, estão trabalhando com os pais. E alguns estão fora do município, e vão ter acesso ao WhatsApp,
talvez à noite, no final de semana, é um aparelho celular só para a família inteira, então é só um minutinho, às vezes a gente manda uma mensagem, é uma semana para a gente ter retorno, então são formas que a gente buscou para que a gente pudesse chegar até lá. E esses combinados próprios é muito importante porque a gente passa a envolver a comunidade, e a comunidade passa a perceber, a escola não está fechada, nós estamos trabalhando de forma remota, e isso, para quem não é da educação, é muito difícil entender. Muitas pessoas que não estão na educação pensam que nós estamos todos parados. E acredito que em todas as escolas do Estado do Espírito Santo, o volume de trabalho hoje, ele é muito maior do que quando nós estávamos no presencial. E nós temos que lidar com as nossas frustrações, com os medos que esse período nos traz, né? Então, há necessidade também de acolher essa sociedade, essa comunidade, para que essa comunidade acolha a escola e que a gente possa fazer esse trabalho em parceria, né? E continuar seguindo. E aí, nesse breve relato, e ele acaba sendo um ciclo, porque ele vai se repetindo, né? A gente tem a última fase, que todas as APNPs corrigidas, recebidas desse cenário zero, desse aluno que está em offline, elas recebem uma devolutiva, seja por carta, seja porque a gente vai mandar uma mensagem lá no WhatsApp, ele vai conseguir ver daí uma semana, mas a devolutiva ela é muito importante, para que o estudante que está lá, no mais remoto do município de Mantenópolis, que ele consegue vir à rua, não sabe nem quando, porque ele aproveitava o transporte escolar, era o momento que ele vinha à sede do município, e aí ele vai receber um recadinho do seu professor, que viu a atividade dele, que mandou um incentivo para ele continuar, né? E aí, nesse momento também, é um momento de monitoria. Quem é que está dando uma devolutiva, a qualidade dessa devolutiva, o que a gente pode estar fazendo, e todas essas informações, elas fazem parte de um estudo semanal. São monitoradas, fazem parte dos planejamentos coletivos, da reunião geral, e semanalmente a gente fecha esse ciclo e abre um novo, de que o que a gente precisa melhorar, quais as adaptações, porque o estudante hoje está num cenário, amanhã é um cenário diferente. O celular que ele tem não é compatível, ele foi trabalhar, a gente tem trabalhando em Linhares, trabalhando em Santa Maria, e a gente tem que manter esse contato. Então, essa é a experiência da Escola Job Pimentel, ela não é uma experiência fechada, a gente está em construção, eu acho que cada dia vai agregando mais a isso, e a gente vai experimentando. Eu acho que o grande desafio hoje da educação é a gente construir um caminho. Muitas das vezes a gente quer que a CEDU nos indique um caminho. Na verdade, o que a CEDU está fazendo com a gente, eu acho que é muito bonito. Nós estamos construindo um caminho junto. A gente não tem muitas respostas para esse momento, mas nós estamos em construção. E eu quero encerrar esse momento aqui, representando a Escola Job Pimentel, com uma frase que eu acho que é lema da Superintendência de Barra de São Francisco. Todas as reuniões, desde que teve a paralisação devido à pandemia, nós passamos a trabalhar e refletir sobre essa frase do Mário Sérgio Cortella, e que nós passamos a ter ela como bandeira, acho que todas as escolas da SRE de Barra de São Francisco. Faça o teu melhor na condição que você tem. Enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Que a gente possa, cada um de nós, os gestores, professores, a CEDU, os alunos que estão nos assistindo também, acompanhando, nós fizemos uma campanha, que cada um de nós possamos fazer o melhor que está ao nosso alcance, acolhendo, né? Porque eu acredito fielmente que hoje a maior conquista nossa como ser humano é estar vivo mentalmente, fisicamente e buscando acolher um ao outro. Então eu agradeço a oportunidade, né? E me coloco à disposição para estar contribuindo com a minha comunidade e com o meu estado. Muito obrigado. Pronto, Rodrigo, apareci. Muito boa a sua apresentação, muito obrigado. Só antes de falar sobre ela, registrar que também o Luciano vai, daqui a pouco, revezar com a Rogéria, né, na interpretação. Importante dizer que a CEDU Digital está promovendo uma série de eventos como esse, e a Rogéria estava sozinha exatamente porque nosso outro intérprete, Rodrigo, estava no outro webinar, né, onde, quando eu olhei da última vez, 1.800 pessoas assistiam ao vivo, né? E eu aqui dei uma olhada há alguns minutos e vi que mais de 4.000 pessoas já tinham visto
partes, né, pelo menos, daquela live. Então, só para mostrar como a gente tem produzido muita coisa, né, na escola, como você mesmo mostrou, na sua escola, na Job Pimentel, aqui na Sedu Central, nas superintendências, com certeza, e como isso tem engajado muita gente. Nós percebemos isso de uma maneira muito clara, muito objetiva, quando vemos a participação, né, de alunos, de familiares, de professores, de diretores, de supervisores, enfim, de todo mundo que está muito interessado em fazer com que as coisas deem certo, deem cada vez mais certo, em todos os momentos, claro, mas ainda mais nesse que é momento de tanto desafio. Eu gosto de pensar que não é todo mundo que está à altura, não, né, de viver desafios, mas eu tenho visto aqui que as pessoas da nossa rede estão à altura dos desafios que o destino, né, nos colocou, né? Ou seja, gente que quando olha a pandemia fala, não, isso aqui é comigo, né? Isso é comigo, eu sou diretor da escola, é para fazer isso acontecer. Então é muito legal ver isso, Rodrigo. Sei que seus colegas também vão falar de outras coisas, mas queria destacar alguns aspectos assim que me chamaram a atenção na sua fala. A customização, né? Pensar quem é esse aluno. A atividade não é uma coisa genérica, ela é para um aluno especificamente, né? E nesse momento mais ainda, a aprendizagem precisa ser para o aluno. O aluno tem que aprender. Se ele não aprendeu, a gente tem que customizar esta aprendizagem para ir atrás do seu déficit de aprendizagem, né? Então, pensar nessa customização, que é algo que a gente nem sempre tem em vista em momentos de normalidade, né? Tornou-se algo ainda mais necessário neste novo normal, nesse novo momento, né? Então, destacar isso, destacar o esforço de monitoramento, né, que você muito bem mostrou aí na sua experiência. Uma coisa que me veio à memória quando te ouvia, naquele documentário do Instituto Unibanco, Nunca Me Sonharam, vocês devem ter assistido, certamente, tem uma fala que, por acaso, também é de alguém da nossa rede, do superintendente Rudinei, de Carapina, e ele, a certa altura desse documentário, dando falta de um aluno, ele vai até a casa dessa pessoa, e lá ele, dentre outras coisas, passa pela experiência, que você aqui destacou muito bem, de ver a realidade desta pessoa, né? Às vezes, a gente, mesmo na escola, né, fala-se muito que a escola é ali, é o chão da escola, né? Como se a escola fosse o último ponto dessa estrutura grande que é a Secretaria de Educação. Não é. A sua fala deixa muito claro que o último ponto é a casa do aluno, é a família do aluno. E nós não estamos lá. Aquele não é um domínio da Secretaria de Educação. Mas nós nos conectarmos com este espaço, onde, via de regra, nós não iremos, né? Porque a gente não vai visitar a casa dos alunos, né? Isso não faz parte das nossas atribuições. Mas olhar com empatia, né, e com interesse, essa é a expressão que eu queria destacar na sua fala, que é a mesma do Rudinei, né? Olhar com interesse a vida de cada aluno, né? O que nos leva a customizar o que você vai oferecer para ele, né? Porque é dentro daquilo que ele precisa para aprender, é dentro daquilo que ele precisa para superar as suas barreiras, sejam elas quais forem. Essa é uma postura, este olhar, esta empatia, este interesse, é uma postura que eu vejo aqui na tua experiência e que, para mim, é muito marcante, né, do ponto de vista assim, de algo a ser compartilhado. Eu acho que não são quando vocês, não, quando nós, eu estou sempre me incluindo nisso, quando todos nós tivermos sempre este olhar, nós vamos fazer uma grande diferença, né? Nós vamos fazer uma grande diferença nas posições que a gente ocupa, como secretário, como diretor, enfim, com cargo, com função ou sem função, né? Aonde estivermos, vamos fazer uma grande diferença. E aí, antes de passar adiante, Rodrigo, queria te perguntar o seguinte, como é que é essa devolutiva, né? Porque muita gente fala que, bom, as APNPs, elas são sempre com tecnologia. Então, acho que o momento de hoje, como eu já disse antes, mostra que dá para fazer de uma outra forma. Mas uma segunda fala que eu escuto muito é essa. Não, legal, a gente manda o exercício, mas e aí, né? O que é que acontece exatamente depois que o exercício vai para o aluno? Como é que ele volta? O que acontece depois que volta? Né? Eu queria que, se você pudesse, se você puder, desse uma palavrinha sobre isso rapidamente.
O cenário zero, a gente respeita um tempo do estudante, né? Mais ainda, né? Porque na quarta ele pega, isso a maior número, a gente tem os casos específicos, ele leva para casa, na outra quarta ele retorna, o responsável retorna, entrega, e o professor vai corrigir. Se tem uma questão que precisa rever, se ele deixou em branco, vai deixar um bilhetinho, por que você deixou, eu estou à disposição, ou vai anexar um material de apoio para que, a partir daquele material, outro material a mais do que já tem, para que possa servir de auxílio para ele. E o bilhete, ele é muito importante. Às vezes na prova, às vezes uma cartinha, e aí, muitas das vezes, o próprio aluno responde pelo bilhete. E é muito interessante, estou com saudade de vocês, não consegui fazer a número 2, eu preciso de ajuda, e o professor vai comunicando. E o tutor também vai fazendo isso, porque o tutor vai tendo diariamente esse acolhimento, né? Conhece um vizinho, conhece alguém que mora lá naquele córrego e vem na sede do município de vez em quando, ou entregar verdura, ou vir no comércio. Então, a gente mantém esse contato. É possível fazer, mas a gente tem que ter respeito quanto ao tempo, porque ele vai demorar uma semana, 15 dias, mas ele precisa ter esse retorno de acordo com o tempo que ele faz essa devolutiva. Rodrigo, obrigado aí pelo teu esclarecimento. No final, sobrando um tempinho, né? O pessoal sempre faz muita pergunta, eu vou tentar ou eu fazer ou dirigir para um de vocês, tá? Mas, por hora, muito obrigado, foi muito bom aí o seu relato. Eu vou pedir, então, para que subam o Wellington agora, não é isso? Pronto, isso. Da Marcondes de Souza, de Muqui, né? Então, antes de passar a palavra para ele, queria registrar aqui a presença de tantas pessoas. Agora, nós estamos com mais de 600 pessoas. Muito legal essa participação de vocês. Estou vendo aqui nos comentários gente de tantas escolas, né? Até municipais, nas superintendências também. Então, eu queria, para não correr o risco de esquecer ninguém, e na impossibilidade de falar de todo mundo, claro, porque tem muita gente, fazer esse registro e mandar o nosso abraço aqui para todo mundo, de todos os lugares do Espírito Santo que estão representados aqui. Wellington, vou passar a palavra para você compartilhar conosco, então, qual foi a experiência aí de APNPs offline em Muqui. Como é que isso funcionou aí? Boa tarde, secretário. Boa tarde para todo mundo que está assistindo. E a gente sai da região noroeste do Espírito Santo, né, de Mantenópolis, e vindo para cá, para o sul do estado, Muqui. E nós tivemos essa experiência também, né? Muqui, que é uma cidadezinha histórica, é o maior sítio histórico do Espírito Santo, embora seja uma cidade bem pequena. E uma das coisas que nós temos ouvido muito, secretário, na atual situação da pandemia, e o senhor por diversas vezes também tem colocado isso nas nossas reuniões, é que a situação das desigualdades, né, que já existiam antes da pandemia, elas tomaram um vulto muito maior, né? Elas ficaram mais expostas. Então, essas desigualdades de acesso, socioeconômicas, elas acabaram aparecendo com muito mais visibilidade agora, nesse momento de pandemia. E falar em atividade não presencial, né? Pensar nisso já é complexo nesse contexto que nos assolou tão rapidamente, principalmente para aqueles alunos que não têm acesso à internet, que moram em áreas distantes do centro, né? Às vezes sem áreas que sequer pegam, né, um sinal de telefone. E eu estou mostrando aqui no meu compartilhamento de slide, né, uma imagem da cidade, para a gente ter para quem não conhece, né, ter uma ideia da localização do município. Um dos patrimônios históricos daqui, que é a igreja, um outro patrimônio histórico, que é a Escola Marcondes de Souza, a qual eu represento como diretor escolar. É uma escola que rapidamente, né, do ano 2018 para 2019, cresceu em número de alunos. Nós tínhamos cerca de 300 e poucos alunos, temos mais de 850, né? Viramos a escola referência para a escola de tempo integral, trabalhamos com tempo parcial, e é também uma escola que funciona num prédio dos anos 40, né? A escola é de 1925, e funciona nesse prédio dos anos 40.
E a região do interior de Muqui, né, a cidadezinha é pequena e tem toda uma área rural, né, uma região muito acidentada, né, um terreno muito acidentado, montanhoso, como nós podemos verificar, e desses mais de 850 alunos que nós temos, cerca aí de mais de 30% residem em área rural, e desses, do total de mais de 850, nós temos em média 15% de alunos sem acesso à internet. E aí, quando surgiu toda a situação de suspensão das aulas, lá em março, depois a antecipação do recesso escolar, e nós ali pensando, né, conjuntamente, o diretor que acabou de falar disse sobre um realinhamento do plano de ação da escola, e nós fizemos isso também, um realinhamento do circuito de gestão da escola, para poder pensar nesses alunos e atendê-los da melhor maneira possível. E nós íamos conseguindo chegar, né, acessar esses alunos, mas esse percentual significativo da escola, nós não tínhamos acesso, né? Alunos que sequer atendiam o telefone, e logo depois, né, eu comecei minha fala citando a questão das desigualdades, né, sociais, uma ação muito importante da Secretaria de Estado da Educação foi a distribuição de kits de alimentação para alunos, né, inscritos em programas sociais, como Bolsa Família, CAD Único, e dos mais de 850 alunos da nossa escola, aproximadamente 70% eram beneficiários dessa distribuição dos kits de alimentação. E aí surgiu uma ideia muito interessante, porque a primeira portaria do kit de alimentação foi final de março. Início de abril já seria o retorno de atividades não presenciais, ainda não era letivo, mas nós teríamos esse retorno. E nós precisávamos, num primeiro momento, acessar essas famílias morando tão distantes para que elas pudessem vir, né, até a cidade para poder retirar os kits de alimentação. E aí nós fizemos uma força-tarefa, foi um trabalho de equipe, de pessoas, integrantes do conselho de escola, professores, auxiliares de secretaria, agente de suporte, auxiliar de serviços gerais, todo mundo que está envolvido dentro do contexto da escola, literalmente arregaçou as mangas. Nós distribuímos ali, pegamos o total de alunos que tinham direito a essa cesta básica, kit de alimentação, para que nós pudéssemos acessar esses alunos. E aí nós colocamos recado na rádio municipal, na rádio comunitária, que a rádio chega, né, a todos os lugares. Mandamos recado para proprietários de terra, vizinhos das pessoas. Nós fomos comunicando de maneira que essas pessoas que precisavam, né, desse kit de alimentação chegassem até a escola. E aí, nessa entrega dos kits, nós fizemos todo um controle, né, dessa entrega, elaboramos ali uma planilha e nós resolvemos colocar nesse kit uma espécie de questionário, né? Eu vou mostrar aqui. Essa é a nossa lista de controle da entrega das cestas. E aí nós inserimos, isso foi uma ideia, nós pensando na reunião de PCAs, foi ideia de uma das nossas PCAs, a Fabiana, que é da área de linguagens. Ela falou, gente, e se nós colocarmos um questionário lá na hora da entrega das cestas, para poder ter um diálogo com essas famílias que estão vindo receber esses kits, e aí nós vamos ter uma ideia, conseguir levantar os dados, se esses alunos de fato estão acessando as atividades não presenciais ou não. Porque, como ainda não era letivo, nós tínhamos dúvida também quantos alunos exatamente estavam tendo acesso às APNPs e quantos precisavam de um suporte, de um outro olhar para que eles pudessem ser atendidos. E aí nós colocamos aqui esse questionário, né, que procurava saber se o aluno estava sendo atendido, acessando a APNP, se não estava, se estava, de que maneira ele estava fazendo isso. Pelo Google Sala de Aula, através do site, através do aplicativo, pelo WhatsApp ou de maneira alguma, né? E foi aí que nós chegamos a cerca de 15% dos alunos que não estavam tendo acesso nenhum. E aí,
a partir do momento que nós precisávamos pensar um número de atividades para que chegasse até esses alunos, também em reunião com a equipe pedagógica da escola, com PCAs e professores, nós orientamos o seguinte, que as APNPs precisariam de ter um olhar diferenciado para esses alunos, porque se eles não têm acesso à internet, não têm acesso a canal de TV digital, eles precisariam de ter uma espécie de um resumo, uma fala do professor antes de cada APNP, para que ele compreendesse o conteúdo e também se sentisse um pouco acolhido por aquele professor que assistiu a videoaula, se dedicou, preparou, elaborou ali, contextualizou aquele conteúdo dentro daquela atividade não presencial que ele iria receber lá, distante, na casa dele. E aí o que nós fizemos foi o seguinte, uma vez que nós identificamos quais eram esses alunos que não estavam recebendo as atividades não presenciais na primeira entrega de cestas, nós solicitamos que na segunda entrega os pais já passassem pela escola e retirassem esse material. E a devolutiva, ela acontece a cada 15 dias. Então, as atividades que os pais levaram nessa semana, daqui 2 semanas eles retornam, atendendo aí, devolvendo aquilo que foi solicitado, né, dentro daquilo que foi pedido pela APNP. E eu estou trazendo aqui um exemplo de uma atividade, né, uma atividade interdisciplinar das áreas de educação física e de arte, envolvendo aí cultura regional, cultura local, danças. O nosso padroeiro em Muqui é São João Batista, e aí a atividade propõe, dentro das danças folclóricas, né, das festas juninas, a questão da quadrilha, e propunha uma caracterização. E o que é interessante nisso é que a partir do momento que nós verificamos que esse olhar diferenciado nas atividades não presenciais, ele precisaria ser voltado para esses alunos não contemplados, né, sem acesso à internet, essa regra, digamos assim, ela passou a valer para todas as atividades não presenciais da escola. Então, não só aqueles alunos sem acesso à internet teriam esse resumo, essa fala mais familiar, mais afetiva do professor. Todas as atividades passaram a ter esse resumo que facilitaria o acesso dos demais. Isto é, aqueles alunos, né, esse olhar para aqueles alunos que não tinham acesso, ele acabou sendo um olhar estendido para todo mundo. E aí eu tenho aqui, né, uma das devolutivas que foi feita há 2 semanas depois de que o responsável levou a atividade, a APNP, e aí nós temos um dos nossos alunos, né, que envia, né, uma imagem, e aí o pai traz, né, que muitas dessas famílias têm celular, mas não funciona quando estão lá na distância, né, onde moram, nas regiões de relevo acidentado, sem acesso, sem sinal. E quando chegam, tem sinal, às vezes conseguem nos contactar e traz de volta uma das tarefas que a atividade pedia. E nesse processo todo, uma coisa que é fundamental e que também essa situação com a qual nós não estávamos acostumados de pandemia, foi que o trabalho em equipe, ele teve uma importância, ele aparece com muito sentido, com muito significado. E esse trabalho em equipe é da escola, é da equipe gestora, é da escola como um todo, é da Superintendência Regional de Educação de Cachoeiro de Itapemirim, com os supervisores, e aí se estende para toda a rede, né? A rede que cria aquela sala interativa, por exemplo, para troca de ideias, para tirar as dúvidas, resolver nossos problemas. Então, isso fez com que, nessa situação difícil, a gente está todo mundo aprendendo muito e se fortalecendo como equipe. É isso. Muito bom, Ayrton. Você pode nos explicar sobre essa atividade aí? Você lembra de memória? Essa que está passando na tela? Essa atividade foi uma atividade, como eu disse, da área envolvendo educação física e arte, e os alunos precisavam... o tema era danças folclóricas, né?
e a professora pediu que eles, além de estudarem sobre a dança, qual a relação deles, né, com essa dança que é típica também nossa, é cidade de interior, com padroeiro, festeiro, que é São João Batista. As festas, esse ano não pôde ter festa de São João Batista, mas aqui sempre tem as tradicionais quadrilhas, né? Então, eles precisavam estudar um pouquinho sobre isso, era isso que a PNP pedia, e como uma das devolutivas, né, além dele responder sobre a experiência e o contato, né, cultural, familiar com esse tipo de dança folclórica, pedia também que eles se caracterizassem e fizesse uma quadrilha em casa com os seus familiares. Então, teve aluno que mandou foto, né, teve aluno que mandou vídeo, um vídeo mostrando, teve família que fez até comida típica, para poder ambientar esse espaço e fazer essa devolutiva da PNP. Muito legal. Tem uma coisa, enquanto você apresentava, que eu pensava, é meio licença poética que eu vou dizer, mas a ideia de espaços não formais de aprendizagem, e lógico, esses espaços não é a casa exatamente, né? Mas acabou nessa circunstância virando a casa, né? Então não são nem espaços, mas existe um espaço que é essencialmente a casa, que é um espaço hoje não formal, porque não é a escola, de aprendizagem. Então, assim, com todas as aspas aqui, né, da licença que eu peguei dessa expressão, eu acho interessante a gente pensar em como a pandemia inverteu, né? Nada de novo nisso também que eu estou dizendo, mas como ela inverteu a maneira como a gente tradicionalmente fazia o ensino e a aprendizagem, que era essencialmente formal, né? Muito focado na escola, no espaço da escola, sem desconsiderar, lógico, as escolas que faziam atividades fora daquele ambiente, mas muito do nosso olhar é voltado para a unidade escolar, né? É ali que a gente fortalece a tecnologia educacional, é ali que a gente pensa em toda a conectividade, a gente pensa a rede física, o tamanho das salas de aula, então todo o nosso pensamento acaba se voltando muito para aquele espaço. E, de repente, o maior desafio diante do qual a gente se viu colocado foi o fato de que o espaço, por excelência, que a gente usa, estava fechado, né? Então, mais do que nunca, nós nos vimos diante da necessidade, né, mais do que da vontade, talvez, mas da necessidade de buscar espaços e experiências não formais de aprendizagem. Eu queria destacar isso e destacar uma coisa que aparece nessa sua fala com muita força quando você fala deste aluno aqui, né, que é o papel da família. Eu tenho destacado isso. Então, não é mandar a PNP para casa, o aluno fazer e responder, né? Para algumas faixas etárias, isso é até óbvio, eles sequer têm essa autonomia, precisam mesmo da família. Mas mesmo para os maiores, né, e esse da foto parece ser já um maiorzinho, o envolvimento da família, né, em pegar, em devolver, em participar, em acompanhar, que sempre foi importante, mas mais do que nunca hoje, como este espaço não formal de aprendizagem é basicamente o espaço de residência e de convivência da família, esse papel é fundamental, né? Eu tenho destacado sempre isso nas minhas falas. E uma coisa que você me disse, que assim, logo você me disse, que você compartilhou aqui com a gente, e que logo no início me chamou a atenção, é o fato de que uma PCA de língua portuguesa teve uma ideia, né? Então, assim, quando você diz isso para mim, como é o nome dela, Érico? De novo? Fabiana Moço, ela é professora de educação física e por motivos, né, vários, ela é a PCA de linguagens aqui da escola. Muito boa, por sinal. Ok, mas que seja, como PCA de linguagens, ou como professor de educação física, de linguagem, ou como professor de educação física, não é óbvio que a gente esperasse desta servidora, não ela, não a Fabiana em si, mas de um servidor com este perfil, atuando nesta cadeira, uma ideia sobre gestão, né? Porque, às vezes, a gente acha que cabe ao gestor, então, é o Érico que tem que ter essa ideia. Se ele não teve essa ideia, assim, a mim só cabe ministrar aula de educação física, né? Esta é a minha profissão, é para isso que eu me formei, né? Ou em escola de tempo integral, ao CAF, né? Ele que está ali, talvez, para dar um suporte administrativo. Então, você reduz toda a criatividade da escola a uma pessoa, a 2, 3 pessoas. Mas quando a gente pega o olhar
criativo de tanta gente boa que está na escola, que independente da sua formação, da sua atuação, do que faz na escola, conhece o dia a dia da escola, conhece para além da escola a realidade de outras famílias, vai vendo como é que é a dinâmica, não da doença apenas, mas a dinâmica social em torno da doença. Esta pessoa, se ela estiver disposta e o diretor der espaço, porque tem que ter um casamento perfeito aqui, né? Ela fala, olha, eu tive uma ideia, por que não? Né? Como professora de educação física, eu quero dar essa ideia. Por que não, na distribuição de cesta básica, a gente não poderia fazer um formulário simples, mas importante? E o diretor, ele fala, pô, excelente ideia, vamos tocar adiante isso aí, entendeu? Então, eu fico imaginando, em tantas escolas que a gente tem no Espírito Santo, né, mais de 400 de escolas, quantas ideias, de quantas Fabianas nós temos por todo o Espírito Santo, podem aparecer e podem ser incorporados, por quantos Éritons a gente tem à frente das nossas escolas. Importante que a gente tenha um espaço, né, isso que eu queria destacar, de criatividade, né, de criatividade e de valorização dessa criatividade. Criatividade não é remendo, né? Criatividade não é precarização. Criatividade é dar soluções novas, importantes, para um contexto em que as soluções que a gente tinha não funcionam, né? Que as perguntas que a gente tem não levam às respostas adequadas, que os caminhos que a gente aponta não levam ao destino correto ou melhor. Então, é isso que eu estou falando é isso que eu estou chamando de criatividade. E queria, com o teu exemplo, aí para fechar minha fala e passo para você, com o teu exemplo, destacar isso, porque achei isso muito, muito legal na sua apresentação. Eu estou há 2 anos e meio na gestão, né? Estava em sala de aula há 15 anos, e essa experiência, né, de viver a gestão, de estar de um lado importante da escola, me deu a oportunidade de pensar numa palavra que nós ouvimos muito, mas que por vários motivos, né, eu não estou aqui fazendo juízo de valor, mas por vários motivos, às vezes ela não é vivida na prática, que é uma gestão democrática, compartilhada, e isso eu sempre tenho tentado fazer, porque também é um trabalho, né, existe toda uma estrutura com várias questões envolvidas, e essa situação agora de pandemia fez com que, por exemplo, a equipe de PCAs da escola, a equipe pedagógica, a equipe gestora, tivesse que obrigatoriamente estar em total diálogo o tempo todo, com reuniões virtuais, pensando estrategicamente formas de atuar. Que era diferente, às vezes, de ter uma fala, passando uma responsabilidade para os PCAs, cobrando alguma coisa, tendo uma devolutiva. Antes, na forma presencial, nós tínhamos um modelo, né? E da forma como, quer dizer, numa situação dessa, de pandemia, essa necessidade de um trabalho coletivo, partilhado, de muita escuta, e essa é uma palavra que eu já tenho ouvido muito, inclusive do senhor, desde das primeiras reuniões, de muita escuta, né? E é nessa escuta que a gente aprende, que a gente partilha e tem soluções como essa que eu apresentei. Tá bom, Ayrton, obrigado. Destacar aqui também a presença da Camila como nossa intérprete. A equipe da Sedu Digital me derrubou, porque no início eu fiz uma fala destacando aqui todo o esforço da Rogéria, aí depois apareceu o Luciano, e agora eles trouxeram também a Camila, então são os nossos 3 intérpretes aqui hoje. Pessoal, para fechar a nossa tarde, ouvindo aqui boas experiências sobre o uso de APNPs offline, né, como foi chamado, a gente vai ouvir o Samuel, de Linhares, da Bartolvino Costa, também vai fazer um relato de como foi a experiência na sua escola com as atividades remotas sem uso de tecnologia. Quero dar uma boa tarde a todos. Agradecer o vídeo, né? Rodrigo, aqui estamos com o Kima. Quero cumprimentar os 6 municípios da nossa superintendência, todos linharenses, né? A Linhares, que eu chamo Linhares linda demais. Quero saudar aqui a minha superintendente Leila, minha supervisora administrativa Lília, minha supervisora pedagógica Sandra, minha técnica Lana. Quero aqui, em nome do Marcelo, cumprimentar toda a equipe do Tempo Integral, né? Todos os diretores
estão nos ouvindo, mas, bastante. Hoje a nossa escola tem cerca de 550 estudantes no regime integral, estudando 9 horas e 30 por dia, e tem uma outra realidade bem diferente à noite, que são quase 300 estudantes na modalidade Educação Jovens Futuro, EJA. Desse de 6 horas da noite, né, e eu falo, Vitor, né, agradeço muito, e de ser hoje, né, junto com você aqui, essa oportunidade que você nos dá, junto com o Rodrigo e com o Wellington, de ser o porta-voz, né, como você disse aí, né, nós não somos os únicos, são várias ações que estão sendo, né, descobertas nesse momento tão difícil, né, nós sabemos que ninguém estava preparado para esse momento da pandemia, e de repente ela chegou, e nós temos que a todo mundo buscando o nosso né, equipe, eles não desanimam, são todas motivas, né, para que nós possamos não perder o ano letivo está garantido, e fazer com que nós possamos o preparo, estamos falando, né, e compartilhando que a melhor coisa que está acontecendo neste momento, e fico feliz por isso, realmente compartilhar boas práticas. O que deu certo na minha escola que pode dar certo na sua. Porque ficar mais de 100 dias, né, nesse regime fechado e sem saber realmente o que vai acontecer no dia de amanhã, realmente tem hora que a gente fica um pouquinho tenso, né? E a minha felicidade de estar aqui hoje é de trabalhar numa escola que realmente, assim, eu costumo dizer que na vida a prevenção é a melhor coisa que existe, né? Então, se você, por exemplo, tem cuide essa tinha na escola, isso, por exemplo, aqui, a responsabilidade, saber do papel da família é muito importante. E hoje eu tenho lá 30% de estudantes veteranos que realmente nos ajudam muito. Então, assim, como que surgiu, né, essas ideias? Né? Então, assim, sabendo que uma coisa é o professor falar com o aluno, outra coisa é o aluno falar com o próprio aluno, é você desafiar o aluno. Muitas vezes nós achamos que na escola, determinado aluno não tem aquele potencial, muitas vezes nós ficamos limitando, né, o aluno, mas assim, quando o aluno fala na linguagem aluno para aluno, isso é diferente. Então a primeira ação que eu quero destacar aqui foi a ampliação do número de reuniões por turno por grupo de WhatsApp. A minha escola ela é bem heterogênea, como, né, eu sei do desafio da CEDU, com os mais de 240 mil estudantes, né, com realidades bem diferentes. Na minha escola também não é diferente. Eu tenho estudante que é da classe média, e tem estudante que é da classe mais humilde, que não, né, não tem nenhum telefone. E hoje, eu falo que nós temos aproximadamente mais de 50% dos nossos estudantes, eles têm tecnologia. Mas fala de internet, quando você vai. Então, quando fazemos esse trabalho, nós identificamos o quê? Que em toda a sala de aula ela é heterogênea. E lá você tem 2, 3 estudantes que eles têm Wi-Fi, que você consegue fazer uma reunião tipo essa aqui, aonde você não consegue dar um abraço, mas você consegue olhar nos olhos, né? E esses estudantes, né, a ampliação desse número de representantes por turma, não perdendo as reuniões de fluxo da escola, porque nós estamos fazendo isso desde o início,
né, pela orientação da CEDU, e é uma prática que faz parte da rotina da escola, nós temos a reunião de gestão que acontece a reunião e nessa reunião você tem essa necessidade, você tem que trocar o pneu do carro. Aquilo que você constrói no dia a dia na escola, isso realmente dá resultado. E foi surpreendente dos estudantes, porque esses estudantes que não têm internet, que não têm Wi-Fi, mas você consegue um contato por ele. A maioria deles você consegue um contato por telefone. Aí eu quero destacar uma outra coisa, secretário, a todos que estão nos ouvindo. Uma coisa, compartilhar boas práticas, por isso que eu estou aqui, né, aceitei o desafio com frio na barriga, mas aceitei esse desafio. Nessas reuniões nossas, foi menos de mensagem do WhatsApp, que é o seu amigo lá da sala de aula. Ei, por que você não está realizando a atividade? Não, quem está falando aqui é o seu tutor, eu vou falar também da questão do tutor. Então, dá uma energia, aquele menino que muitas vezes não está fazendo, não é porque não tem internet, ou porque não tem Wi-Fi. Muitas vezes ele não faz porque está faltando uma motivação, ninguém conseguiu falar com ele. Agora, o telefone, o que eu... nos dados que nós temos na nossa escola. Antes, né, eles não conseguem, não tem Wi-Fi, não tem internet. Mas você consegue falar com ele por telefone, nos outros 40%, 45%. Então, esses estudantes nós atacamos desse jeito, foi por telefone mesmo. Aí o representante de turma fala assim, não, eu não consegui falar com ele, mas um amigo meu consegue falar. Não, o colega da minha sala, porque ele se conhece na sala de aula. Aí eu vou pular para outra tela, que é a participação dos tutores, que eles trabalham junto. Tem uma pessoa desconto que fica 9h30 durante o dia, ele fica muito mais tempo com o estudante do que a própria família. Então é uma pessoa muito próxima. E o tutor cria um vínculo muito forte. Apesar de ter sido isso logo no início do ano, né, eu tenho aí cerca de 70% que são novatos, mas esse vínculo forte contribui para quê? Para que realmente, quando esse estudante que não tem internet, que não tem Wi-Fi, quando ele recebe uma ligação, né, simples lá, aqui quem está falando é o seu tutor, ele treme, ele cria, aí o tutor fala assim, hein, qual é o seu projeto de vida? Qual é o seu sonho? Ah, eu estou desanimado, eu não tenho internet, eu não tenho Wi-Fi, eu não consigo, mas ele fala, lembra do que você falou comigo? Nós temos que fazer diferença neste mundo, e isso motiva ele, aí ele faz, o que eu posso fazer? Aí você você pergunta geralmente a esse próprio estudante, qual é a solução que você me dá? Qual é a solução? Aí ele fala assim, ó, eu não consigo, eu não tenho internet, eu não tenho Wi-Fi, eu não tenho nem comida em casa. Mas fazer o você tem conta. Aí tem uma outra coisa que eu quero destacar. Deixa eu pular o slide. Samuel, tá me ouvindo? Não sei se você percebe aí, não sei se você percebe daí, mas daqui a sua internet parece estar muito instável. Então a sua imagem e o áudio têm oscilado muito. De repente, valesse a pena, só uma sugestão, sintetizar
porque, apesar de você estar detalhando uma coisa super interessante, a gente está perdendo, infelizmente. Então, talvez se a gente se concentrar assim, na ideia mais central da sua apresentação, fosse mais produtivo para todo mundo. Mas é só uma sugestão. Tudo bem, secretário. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Ok. Então, assim, voltando à fala aqui, quando o estudante, é o que eu falei, o tutor liga para ele, o professor da sala dele liga para ele, o representante liga, ou seja, você ataca de todas as maneiras. Então eu falo, o contato é o quê? Por telefone, ele ouve a voz, aí ele ouve qual é a solução que eu tenho. Então quando ele for na escola e falar assim, eu não consigo ir na casa do primo, não consigo ir na casa do tio, está muito difícil, mas aí você conversa com o pai também, a corresponsabilidade da família também fazer parte. Ele vai na escola, ele precisa de atividade que a criança em relação então, quando você cria esse avatar, ele vê a professora Lívia aqui, a linguagem que ela usa na PNP, isso faz com que isso chama a atenção do estudante, né? Isso faz com que ele tenha o interesse em ler aquilo ali, porque ele está visualizando, é como se estivesse matando a saudade do professor dele. Aqui do lado, eu tenho a professora Emília, de Biologia, que ela falou assim, eu quero que vocês matem a saudade da minha letra. Olha aqui, estou colocando a minha letra. Então, ela escreveu a mão de propósito. Para quê? Para a atenção do estudante. Então, foi o objetivo que ela fez aí. Pulando, nessas reuniões de fluxo que nós fizemos, né, sugestão também dos estudantes da equipe, uma ação escola, Pessoal, não sei se agora travou de uma vez. Deixa eu só aguardar a volta do Samuel. Não, acho que agora ele se foi. Porque eu ia propor que a gente encerrasse a nossa live, apesar de ser uma apresentação muito interessante e de eu ficar assim muito constrangido, afinal eu tenho certeza que ele se preparou muito. Samuel, eu ia te propor o seguinte, porque a gente está perdendo muito da sua apresentação. Talvez fosse melhor a gente ter você apresentando conosco numa outra oportunidade, que todo mundo pudesse aproveitar e você também falar tudo, né, o que está acontecendo na tua escola, do que talvez a gente concluir a sua apresentação, porém perdendo muito da sua fala. O que você acha? Não sei também se você já estava se encaminhando. Nossa, decisão difícil. Decisão difícil. Então eu vou decidir. Vou tentar concluir. Então tá bom. Então tá. Senão eu ia decidir por você. Então vamos tentar concluir. Mudei? Fui diferente? Fui divergente? Não, vai lá. Vamos concluir. Então tá, vamos concluir. Então essa gincana estudantil foi o objetivo fazer o quê? Envolver todos. Então aqueles que tratam com ele, mas ele e a escola, quando ele chega na escola, ele vê a PNP que foi criada pelos professores de uma maneira diferente, então ele lembra do sonho dele, ele lembra do projeto de vida dele, então o que ele faz? Ele já tem uma alternativa, ele volta à escola, devolver a atividade dele, e ele já fala assim, não, eu não vou na casa do meu tio, porque lá tem internet, eu vou na casa do meu primo, que lá tem internet. Então, nosso objetivo é o quê? Não perder ninguém.
eu gostaria de encerrar a minha fala com mais 2 slides. A minha escola é conhecida aqui na região de Linhares por atender estudantes que têm deficiência. E por mais que eu imaginei que a região, todos os lugares, pelo menos sinal de telefone, você tinha como pegar. E aí eu tenho uma situação, a professora Flávia, Desculpe, pessoal, meu microfone estava desligado. Acho melhor a gente encerrar a nossa live, como eu estava dizendo aqui, enquanto o microfone estava desligado. Todo mundo fez um esforço para tentar acompanhar o Samuel, ele também fez um grande esforço para fazer a sua apresentação. Eu ia sugerir, ele não está mais aqui, mas então eu deixo a sugestão, podem encaminhar ele, que no PowerPoint que ele estava nos apresentando, ele, quem sabe, pudesse rever este material para torná-lo mais autoexplicativo, né? Assim, traduzindo, às vezes o PowerPoint é muito esquemático. Para quem assistiu às apresentações anteriores, depois lá na página da Sedu Digital vai ver o material, o PowerPoint, aí dá para entender, porque afinal assistiu, né, as falas dos diretores anteriores. Porém, num caso como esse, que a gente teve tanta perda na fala, a minha sugestão, se puderem encaminhar o diretor, o pessoal aqui da Sedu Digital, é que ele revisitasse o próprio PowerPoint para verificar se o material tiver esse caráter um tanto esquemático, apenas com alguns pontos, que pudesse ser reelaborado para ser mais autoexplicativo e assim valer como uma forma de compartilhar com todo mundo que estava aqui até agora nesse esforço para acompanhar o que está acontecendo lá na sua escola em Linhares. Enfim, é uma sugestão. Ou combinamos com o Samuel de, numa oportunidade próxima, ele voltar e fazer a sua apresentação em melhores condições. Às vezes, e para encerrar, eu sempre escuto isso, né? Eu costumo escutar isso nas vezes em que esse tipo de coisa acontece, gente que fala assim, tá vendo? Tá aí o problema de usar tecnologia. Mas esse é um problema que todo mundo aqui está passível de enfrentar, né? Por melhor que seja a nossa internet, aqui na própria Sedu Central, às vezes a gente está num dia, numa hora, num momento de instabilidade da rede, né? É uma questão, às vezes, meramente de sorte e de azar. E para situações como essa, que a gente depende do ao vivo, quando a gente dá o azar de ter uma internet instável naquele momento, aí, infelizmente, a gente sai perdendo. Vamos tentar buscar alguma solução para diminuir essa perda, tá bom? Podemos subir os diretores que ainda estão aí? Ayrton, Rodrigo. Queria agradecer vocês pela presença, pela fala, deixar meu agradecimento ao Samuel também. Samuel, acho que você perdeu tudo que eu falei, depois alguém te conta, mas basicamente eu estou encerrando, tá? Mas deixei aqui algumas possibilidades para a gente assistir a tua apresentação ou conhecer em melhores condições aquilo que você estava nos trazendo, tá bom? Queria agradecer a você. Aqui. Oi? O tempo está chuvoso e realmente eu ouvi parte da sua fala. Realmente. Não, acontece. Já aconteceu comigo, só não era ao vivo, tá bom? Então, agradeço a você, ao Rodrigo, ao Ayrton, toda a equipe que estava aqui trabalhando como intérprete, a equipe da Sedu Digital, em nome da Carmen, agradeço a todo mundo. E a vocês que nos acompanharam aqui nessa última hora, muito obrigado pela participação, pela presença, pela paciência, né? Estou me sentindo igual o Faustão, quando encerra o Domingão do Faustão. Obrigado pela sua paciência, né? Porque realmente precisa ter muita paciência com internet instável, né, pessoal? Isso acontece com todo mundo que está aqui. Então, é isso, muito obrigado. E, de novo, fica o convite para a gente estar aqui na semana que vem, na web, com professores, tá bom? Grande abraço para vocês.